A Ksoft é uma consultoria de inteligência de negócio, tá, pessoal? Somos uma consultoria especializada em dados. Já são mais de 20 anos no mercado ajudando empresas na gestão correta desses dados. E eu vou começar aqui a nossa apresentação com a nossa jornada, contando um pouquinho da nossa história para vocês. Então, a nossa jornada se inicia aqui em 2000, quando a gente atuava em diversas soluções, e nesse momento a gente desenvolvia e entregava em diversas soluções e não tinha um nicho muito específico. Já em 2006, tivemos a oportunidade de desenvolver um projeto para o Itaú que nos abriu portas, e a partir daí a gente começou a atender grandes contas e automaticamente ganhar bastante experiência também, tá? Entendendo a visibilidade que o mercado pedia, que os clientes nos pediam através dessa experiência que a gente teve, e principalmente a inovação do que estava por vir, em 2014 a Ksoft oficializa a parceria com a Tableau, vira representante da Tableau aqui no Brasil. A Tableau é essa ferramenta para exploração e visualização dos dados, que vamos falar um pouquinho mais hoje para vocês. E aí sim a Ksoft passa a representar a Tableau no Brasil e a gente vira uma consultoria nichada, uma consultoria especialista em dados. E aí a soma da nossa especialização, né, nos permitiu expandir o nosso portfólio de clientes e de demandas atendidas, e a partir de 2014, sim, focados em uma única demanda, focados em dados, tá? Em 2019, a gente efetiva parceria com outras soluções inovadoras e líderes de mercado, mas eu acho que o ponto auge aqui, o que a gente gosta sempre de citar, é que a Ksoft se torna distribuidora oficial da RapidMiner no Brasil, além de master reseller. Então, a Ksoft é o único canal que pode desenvolver esse tipo de parceria no Brasil. Como vocês podem perceber, dados está no nosso DNA, a gente realmente está aí nessa jornada de democratização, de democratizar a inteligência artificial, o machine learning, o BI, tá? A gente faz tudo isso através do nosso propósito, que é impactar pessoas transformando dados em conhecimento. Eu acho bem bacana a gente sempre mencionar isso, porque todos os colaboradores da Ksoft têm esse mesmo propósito em mente, e quem ganha sempre é o cliente ali na ponta, né? Porque ele recebe essa transformação, tá? Aqui a gente consegue ver um pouquinho dos nossos clientes já atendidos, já são mais de 200 empresas, e aqui vocês conseguem visualizar algumas dessas contas. Hoje eu não vou citar nenhum case em específico para não tomar o tempo do conteúdo de hoje, mas se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais sobre o que a gente já desenvolveu ou sobre alguma conta específica, por favor, fiquem à vontade para nos procurar, que vai ser um prazer enorme compartilhar isso com vocês. Dentro do que a Ksoft faz, a gente tem alguns pilares que envolvem dados, tá, pessoal? Então, a gente passa pelo BI, sempre com preferência pelo Self-Service BI, que é onde o cliente domina a inteligência do seu negócio efetivamente. Então, a Ksoft atua desde a captura dos dados, dentro da origem com o ETL, e vai até a ponta, onde temos a construção das visualizações ali no DataVis. A gente também tem a parte da inteligência artificial, então a gente passa pela preparação dos dados, pelo machine e pelo deep learning, pelo progresso do time, e por fim, o objetivo final, que é o sucesso desse time, o sucesso dessa demanda. Já na parte de virtualização de dados, falando de forma bem resumida, pessoal, essa nova tecnologia ela chega para abstrair todas as camadas de dados. Então, ela vai padronizar a forma como o usuário consome esses dados, e o usuário perde a necessidade de visibilidade técnica, tá? Quando a gente fala aqui da parte da academia Ksoft, deixa eu só fechar essa janela, não sei se está aparecendo aqui para vocês, mas aqui para mim tem uma janela que está bloqueando o meu slide, pronto. Voltando aqui, na parte da Academia Ksoft, é um pilar que vem crescendo cada vez mais, ainda mais com esse novo cenário em 2020, pandemia, home office, então tivemos um aumento expressivo aqui, a gente fica muito feliz por isso, porque significa que as pessoas estão em home office, mas estão se especializando, estão procurando se capacitar e se aperfeiçoar. Então, hoje a Ksoft oferece capacitação nas principais soluções de BI, mas também temos treinamento na parte de inteligência artificial através do ciência de dados, e também temos a capacitação em RapidMiner, tá? Vale ressaltar, pessoal, que a transferência de conhecimento que nos acompanha sempre, ela nos acompanha em todos os pilares. Então, nos casos onde a Ksoft é contratada para desenvolver para algum dos nossos clientes, a última parte do processo é sempre tornar esse cliente independente. Obviamente, a Ksoft está sempre disponível para apoio e suporte, mas a gente não quer que o nosso cliente dependa de nós, tá?
A gente faz tudo isso através de duas formas, né? De dois formatos aqui, que são o formato de jornada e projeto. O projeto é aquele modelo mais tradicional, que todo mundo já deve ter ouvido por aí, que é um escopo fechado. Então, ele tem um começo, meio e fim, e ele pode demorar semanas ou até meses para entregar valor, porque ele é apresentado somente no final do projeto. Já a jornada, não. É um formato mais inovador que a gente acredita, a gente sempre sugere, inclusive, para os nossos clientes, porque o cliente acaba enxergando o valor ao longo de todo o processo, né? A gente utiliza metodologias ágeis para alcançar a entrega de valor a cada passo. Aí a gente entra naquele ciclo de desenvolvimento e entrega. Então, dessa maneira, a gente oferece doses de satisfação para os nossos clientes e principalmente visibilidade a todo o status da jornada, tá? Agora sim, ao longo do nosso caminho, a gente sempre busca se posicionar com soluções modernas, soluções líderes de mercado, obviamente, mas o foco principal da Keysoft, quando a gente efetiva uma parceria, é que essa parceria, essa solução realmente entregue valor para o nosso cliente, porque é esse formato, é esse padrão que a gente já trabalha. Então, hoje aqui eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre os nossos parceiros. A gente começa com a Tableau. Hoje a Keysoft é parceiro Gold Tableau, é uma das 5 consultorias aqui, uma das 5 parceiros da América Latina, e a Tableau é essa ferramenta para exploração e análise de dados. Já o RapidMiner, além de parceiros, somos também ali distribuidores, master reseller, então a gente faz toda essa parte de desenvolvimento de canais, e o RapidMiner é uma ferramenta de ciência de dados completa, ela tem preparação de dados, aprendizado de máquina, mineração de texto, até a ponta ali, que é a análise preditiva. A Elastic vem com uma ferramenta de busca em grande escala. Muita gente já deve ter ouvido falar, porque ela tem uma grande parte, na verdade, ali open source. Então, é essa ferramenta de busca em grande escala. A Denodo entra também com a parte de virtualização de dados que eu expliquei no slide anterior. Eu ilustro sempre aqui essa parte de parceria com a nossa apresentação, com os parceiros diretos, que foi esses que eu mencionei agora para vocês, mas eu também incluo aqui os nossos parceiros indiretos para citar que, além dessas parceiros oficiais, desses produtos que a gente consegue comercializar, a Keysoft desenvolve em qualquer solução do mercado mediante a demanda do cliente. Obviamente, a gente sempre inclui aí o nosso trabalho de aconselhamento, de sugestão, indicação e orientação para melhor solução de acordo com cada demanda, mas a Keysoft trabalha com todas as soluções do mercado, tá, pessoal? Agora, eu quero convidar o João Zanini, que está aqui com a gente para passar o nosso treinamento, para passar o conteúdo do webinar de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos vocês por nos acompanhar nessa hora e dizer mais uma vez bom dia e tenham um excelente webinar. João, você está por aí? Tô sim, Gabi. Tô por aqui. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Perfeito, estou sim. Tá ótimo. Você Legal. consegue compartilhar daí? Acho que sim. Legal. Vou parar o meu compartilhamento para você iniciar o seu. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida enquanto isso, enquanto o João for falando para vocês, apresentando, por favor, fiquem à vontade para nos mandar aqui as dúvidas pelo chat ou pelo perguntas e respostas, que ao final a gente vai separar um espaço para fazer todos os esclarecimentos para vocês, tá bom? É esse whiteboard aqui, talvez? Não, não. Não, ele vem Tá. no Agora que share você aqui. pode Isso. compartilhar, Perfeito. permitiu aqui. Bom, tá vendo aqui, Gabi? Tá aparecendo? Não, Sim, sim. Está sim. legal. Então vou deixar ele aqui na apresentação. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Espero que todos estejam bem, estejam felizes no nosso último webinar do ano. E por se tratar do nosso último webinar do ano, a gente vai tratar de tudo aquilo que a Tableau ofereceu para a gente ao longo desse ano, do ano de 2020, e o que são as principais features que a gente usa no nosso dia a dia, o que a gente considera mais legal, mais interessante. Não é tudo, tem muito mais coisa que a gente teria para mostrar, mas a gente precisaria de um dia inteiro para mostrar todos os recursos lançados no ano de 2020. Então vamos ver tudo de 2020 para as nossas vidas que foi lançado pela Tableau. Eu sou o João Zanini, trabalho já estou indo para 3 anos no mercado de BI, tenho 2 certificações internacionais de Tableau Desktop, uma breve passagem pelo mercado de publicidade e sou apaixonado por comunicação e dados. Tá? Aqui embaixo a gente tem essas 2 certificações que eu adquiri a partir do Tableau.
E agora a gente já pode ir ao que interessa, a falar das coisas que foram lançadas desde o Tableau 2020.1 até o Tableau 2020.4, que foi lançado hoje. Enquanto eu me preparava aqui para esse treinamento, eu consegui baixar rapidinho a nova versão e eu vou tentar trazer um exemplo do Tableau 2020.4 que foi lançado hoje. Então, a primeira coisa que a gente pode comentar que foi lançado no Tableau 2020.1 foi a permissão da gente conseguir instalar extensões em painéis no Tableau Public. Então, a gente antes conseguia colocar as extensões no nosso Tableau Desktop, mas não conseguia colocar no Tableau Public. A partir da 2020.1, a gente consegue e eu vou mostrar isso para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma análise de vendas de escritório, eu já coloquei um filtro aqui de subcategoria, material de escritório, vocês já devem conhecer essa base de Superloja, e aqui eu tenho essa análise. Vou colocar essa análise no meu painel, vou tirar a legenda que eu não quero essa legenda. Pronto, agora eu já tenho a minha análise no painel, eu vou adicionar a minha extensão. Para eu adicionar a minha extensão, eu vou clicar nesse ícone de extensão aqui embaixo e vou arrastar até a minha análise. Vou achar um lugarzinho aqui. Bom, mas não vou conseguir colocar aqui do lado. Vai ter que ser assim. E eu vou em minhas extensões, porque eu já baixei a minha extensão. Mas se você ainda não tiver extensões, não sabe do que se trata, você pode clicar na galeria e dar uma olhada em todas as extensões possíveis que existem aqui no Tableau. Eu estou usando aqui a Image Map Filter. E é ela que eu vou utilizar aqui a partir das minhas extensões. Então, Image Map Filter, vou adicionar. E aqui o Tableau já abriu para mim a tela de configuração da extensão. Eu vou escolher então uma imagem, que vai ser uma imagem de escritório que eu tenho aqui. Vou atribuir que a minha dimensão de filtro será a subcategoria. E o worksheet que será afetada, né, a análise que será afetada, será a minha vendas de escritório. E agora eu posso dar um OK. E quando eu selecionar aqui essa canetinha, eu vou selecionar esse quadro aqui. Pronto. E vou falar, sempre que clicarem nesse quadro, será filtrado arte. Posso dar um OK. Vou clicar aqui nesse botão que significa testar os filtros. Vou deixar na exibição grande. E agora, quando a gente clica nesse quadro, ele já filtra arte para a gente. Para mostrar que isso realmente acontece no Tableau Public, eu fiz a publicação desse mesmo painel no Tableau Public. E aqui, quando a gente clica no quadro, acho que eu fiquei um tempo sem acessar, ele perdeu as referências. Mas quando eu clico no quadro, ele vai filtrar para a gente. Aqui vai ser armazenamento, aqui vai ser os fichários, aqui vai ser os acessórios e aqui os envelopes, as etiquetas. Tá certo? Então, a gente agora consegue trabalhar desde a versão 2020.1 com extensões no nosso Tableau Public. Vamos para o próximo, vamos ver o que mais a gente tem e a gente vai seguindo essa dinâmica. A gente fala um pouquinho sobre o que é, faz um exemplo e a gente vai assim. Parâmetros dinâmicos. Na versão 2020.1, os parâmetros dinâmicos foram adicionados ao Tableau para facilitar muito a nossa vida. E para mostrar um parâmetro dinâmico, eu vou fazer uma análise que eu quero fazer um drill down dentro de uma categoria dessas. Então, a gente já tem aqui uma hierarquia, né? Quando eu clico aqui no mais no categoria, ele já vai abrir a subcategoria para a gente. Mas e se eu quisesse ver somente as subcategorias do material de escritório? Existem algumas formas de fazer isso, tá certo? Mas a gente vai usar aqui o parâmetro dinâmico. Então, a primeira coisa vai ser criar um parâmetro, que vai ser a seleção da categoria. Tá certo? Então, a seleção da categoria vai ser do tipo cadeia de caracteres, ou string, e vai ser uma lista, tá? Por quê? A gente quer adicionar uma lista de valores aqui que serão as nossas categorias. Como que funciona? Antigamente, a gente não tinha essa opção de quando a pasta de trabalho é aberta. E agora a gente tem. Então, quando a gente clica em quando a pasta de trabalho é aberta, a gente pode selecionar um campo, que no nosso caso vai ser categoria, e toda vez que a gente abrir a nossa pasta de trabalho, o Tableau vai olhar essa coluna e vai trazer todos os itens aqui para a lista de valores do nosso parâmetro. A gente já pode deixar o valor atual como material de escritório, quando a pasta de trabalho é aberta, vai ser também o valor atual, e a nossa seleção de categoria está pronta. Agora eu vou clicar com o botão direito e mostrar esse parâmetro, tá certo? Então, agora a gente pode ver as nossas 3 categorias aqui, e para a gente fazer o nosso drill down, eu vou criar um novo cálculo,
clicando aqui, campo calculado, que vai ser o drill down da subcategoria. No nosso drill down, a gente vai usar um condicional, que vai ser if seleção de categoria for igual à categoria, ou seja, sempre que a nossa seleção de categoria for igual à categoria, então eu quero que o Tableau me mostre a subcategoria. Se for diferente, ou seja, else, eu quero que ele traga vazio. Então, eu abri aspas, fechei aspas e deixei como vazio. E agora a gente pode dar um OK e colocar o nosso drill down de subcategoria nas linhas. Reparem que a gente está mostrando material de escritório. Quando a gente clicar em móveis, ele vai mostrar móveis. Quando a gente clicar em tecnologia, ele vai mostrar tecnologia. Para finalizar, mostrar que ele realmente é dinâmico, a gente vai adicionar esse parâmetro dinâmico num painel. A gente pode tirar a legenda e pode tirar o parâmetro, porque a gente não vai trabalhar com ele dessa forma. E a gente vai vir em painel, ações, adicionar ação, de alterar parâmetro. Então, todas as vezes que a gente clicar, fizer uma ação de seleção dentro da análise parâmetro dinâmico, a gente vai atribuir como destino a seleção da categoria e vai definir um novo valor. Opa, essa aqui é a limpeza. A gente vai manter o valor como está e a gente vai deixar a categoria como o campo que vai preencher o nosso parâmetro. Ou seja, sempre que a gente fizer uma ação aqui, tá, dentro da nossa análise de parâmetro dinâmico, o parâmetro seleção de categoria será atribuído como o campo categoria. E quando a gente limpar essa seleção, ou seja, depois que a gente fizer a ação, a gente pode deixar isso aqui como vazio. Tá? Podemos dar um OK. Um OK. E agora, quando eu clicar em móveis, móveis vai abrir, material de escritório vai abrir e tecnologia vai abrir. Tá certo? Esses são os parâmetros dinâmicos e assim que eles foram adicionados na versão 2020.1. Tá? Opa, voltando para o nosso PowerPoint. Outro cálculo muito legal são os buffers, que foram adicionados também na versão 2020.1. Então vamos fazer um cálculo de buffer para a gente ver como que ele funciona. Então, aqui eu já tenho no mapa o estado de São Paulo, com as cidades presentes aqui, e eu tenho o meu centro de distribuição. Eu sei que o meu departamento de marketing está fazendo uma campanha que a gente vai fazer frete grátis para todas as cidades que estão a 20 quilômetros do nosso centro de distribuição. Então, para fazer isso, eu vou criar um buffer. Tá? Vou adicionar o meu centro de distribuição aqui num segundo eixo. Como que eu faço um segundo eixo? Eu vou, segurando o Ctrl, arrastar a latitude aqui para frente, tá? Vou tirar todas as informações daqui, que a gente não quer ver mais isso aqui. E agora eu vou adicionar o meu centro de distribuição no detalhe. Beleza, a gente já viu que o centro de distribuição está aqui. Agora eu vou fazer o buffer. Criar um campo calculado, que vai ser o buffer do CD. Esse cálculo é bem simples, a gente vai falar o buffer, a partir da onde ele vai ser feito, que vai ser o nosso centro de distribuição. Eu quero que ele tenha 20 quilômetros, porque a gente vai entregar de graça para 20 quilômetros, e vou explicar para o Tableau que isso aqui são 20. Eu confundi aqui, o 20 não precisa estar dentro das aspas, tá? Só o KM. E agora a gente vai ter um buffer de 20 quilômetros, ou seja, um raio de 20 quilômetros ao redor do nosso centro de distribuição na nossa análise. Vou dar um OK e eu já posso colocar o buffer do CD aqui em cima do meu detalhe. Vou diminuir um pouquinho a cor aqui, a opacidade, para que a gente possa ver os outros. E vou criar um eixo duplo, clicando na segunda pílula em eixo duplo. E agora a gente já consegue ver quais são as cidades que estão dentro do nosso raio de 20 quilômetros. Então a gente tem Carapicuíba, a gente tem Osasco, a própria São Paulo, Diadema, São Bernardo do Campo e Santo André. Tá certo? Esses quilômetros, enfim, São Bernardo do Campo fica um pouco mais longe, eu acho que 20 quilômetros, Santo André, enfim. Mas por conta de onde estão localizadas as bolinhas, parece que está dentro dos 20 quilômetros. E para finalizar a nossa versão 2020.1, a gente teve a inserção das animações dentro do Tableau. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai adicionar animações no nosso Tableau. Então, para fechar, eu vou colocar aqui a minha análise de buffer também no meu painel. Vou adicionar filtros a todas elas.
Então, vou usá-las como filtro. E agora, quando a gente seleciona material de escritório, por exemplo, a gente pode filtrar aqui eletrônicos, pode filtrar materiais, mas reparem como tudo acontece de uma forma meio grosseira, né? A gente clica e a coisa já acontece. Então, por isso que a gente pode adicionar as animações clicando em formatar, animações, a gente pode ativar. Tem algumas tratativas que a gente pode fazer, mas a gente não vai fazer aqui por conta do nosso tempo. E aí, quando a gente clica, a gente pode ver as marcas se mexendo conforme as animações do Tableau. Legal? Essa foi a atualização 2020.1. Essas foram as principais features, as mais interessantes. E agora a gente vai para a atualização 2020.2. Tá? Já na 2020.2, a gente vai começar falando das relações. Tá? Diferente dos joins que a gente fazia anteriormente no Tableau, quando a gente relacionava duas tabelas, as relações vieram para facilitar a nossa vida. Então, em vez da gente precisar relacionar de fato, unir duas tabelas, fazer uma conexão entre duas tabelas, agora a gente só relaciona elas de forma lógica, tá? E aí, a partir dessa relação lógica, quando a gente precisar de um dado de uma tabela ou de outra, o Tableau vai requisitar. Então, eu vou relacionar aqui vendas, tá? Da minha base de vendas, com meus dados regionais que está em outra fonte de dados aqui, em outra conexão, eu vou relacionar aqui com as minhas metas, tá? E eu sei que eu preciso relacionar o país com o país, tá? A gente pode fechar aqui, adicionar um outro campo, que vai ser o estado com o estado. Ok. Então, agora eu criei uma relação entre as duas tabelas no país, quando for igual a país, e estado, quando for igual a estado. E eu vou fazer um filtro aqui nas minhas vendas, que eu quero apenas que apareça o país Brasil e a data da compra seja 2019. Ok. Agora eu já tenho somente 2019 e Brasil na minha tabela e eu relacionei duas tabelas diferentes, que é vendas e a meta 2019, dentro do Tableau. Mas reparem que diferente do Join, elas estão separadas. A gente não tem uma tabela única. A gente tem duas tabelas que a gente pode acessar na nossa mesma fonte de dados, tá certo? Então, dessa forma aqui, a gente evita multiplicação de dados. Então, pensem que todas as vezes que Acre aparecer dentro das minhas vendas, quando a gente faz um join, todas as vezes que o Acre aparecer, eu vou atribuir o valor de 3.119. Então, cada vez que aparecer o estado Acre aqui, eu vou ter 3.119. Dessa forma, não. Com as relações, a gente consegue manter as duas tabelas em seu estado natural e consultar cada uma delas quando for a necessidade. Então, agora eu vou fazer a minha análise de metas por estado, colocando vendas por estado na minha análise. E vou adicionar a minha meta de 2019 de vendas no detalhe, para que eu possa adicionar uma linha de referência na célula e atribua a soma da minha meta de 2019. Vou melhorar um pouquinho isso aqui, deixar preto e vou preencher abaixo de vermelho. Tá certo? Então, a gente conseguiu trabalhar aqui com essas duas tabelas, com uma relação e não com uma conexão, né? Não com um join, dentro do nosso Tableau, e a gente conseguiu trabalhar da mesma forma, de uma maneira mais rápida para grandes quantidades de dados, tá certo? Então, depois que a gente falou um pouquinho de Tableau Desktop, a versão 2020.2 do Tableau trouxe para a gente alguns recursos aqui no Tableau Server. Então, vamos dar uma olhada neles rapidinho para a gente ver o que teve de novo. Tá? Então, eu tenho aqui a primeira coisa que foi muito legal, tá? Foi bem legal, foi a opção da gente poder abrir ou fazer upload de pastas de trabalho, ou seja, arquivos do Tableau, a partir da web. Tá? Então, a gente pode vir aqui no nosso Explorar e clicar em Novo e fazer um upload de uma pasta de trabalho. Tá certo? Então, eu poderia escolher aqui um arquivo, ó, que nem eu tenho aqui esse arquivo que a gente está trabalhando, e a gente poder publicar ele em alguma das nossas pastas, colocar uma descrição e fazer o upload desse arquivo diretamente do Tableau Server sem que a gente precise abrir. Então, se um dia você está numa máquina que não tem Tableau instalado, você precisa editar, agora você pode publicar no Tableau Server e fazer as suas edições
aqui do Tableau Server. Isso é bem legal, ajuda muito. Vamos lá para a próxima atualização, que são as métricas. Ainda no Tableau 2020.2 foram adicionadas as métricas. Então vamos ver do que se tratam essas métricas. Eu tenho aqui um dashboard publicado, que é esse Exibição Vendas, e vamos dar uma olhada nele. Tá? Então a gente tem uma análise simples aqui, distribuição geográfica, como estão as vendas dos produtos, as vendas ao longo do tempo, uma base simples de venda, e aqui a gente tem as nossas métricas, esse botãozinho aqui que é novo para a gente. Quando a gente clica nele, a gente pode acompanhar a partir do nosso Tableau Mobile, então a gente vai fazer uma inscrição, a gente vai acompanhar sempre essa métrica, que pode ser, por exemplo, aqui móveis em grandes empresas. Então, o Tableau já indica para a gente que imóveis em grandes empresas tem 3,8%, e ele vai trazer para a gente sempre as atualizações desse KPI, com notificações, com o que a gente quiser no nosso Tableau Mobile, tá certo? A gente pode fazer também a seleção de qual das medidas a gente quer usar, ou também usar datas. Quando a gente usa datas, o Tableau vai mostrar para a gente também essa evolução da data dentro dessa métrica do Tableau Mobile. Tá? E aí é simples, a gente pode clicar em criar, e aí a gente vai ter onde a gente criou no projeto específico, a gente vai poder acessar isso via Tableau Mobile. Isso é muito legal porque facilita se você precisa ver uma única métrica específica, um número, acompanhar ele diariamente, assim fica bem fácil. Tá? Atualização incremental de dados no Tableau Prep, que agora a gente pode adicionar um parâmetro, né, para a gente poder fazer atualizações incrementais no Tableau Server, no Tableau Prep, desculpa, a partir da versão 2020.2. Tá? A gente vai falar um pouquinho de Prep agora, não tenho muito o que mostrar, até porque Prep não é familiar para todos. Eu acredito que o Tableau Server e o Tableau Desktop estão mais no cotidiano das pessoas, então a gente não vai fazer exercícios aqui de Tableau Prep, a gente só vai comentar sobre as atualizações que tiveram aqui. Tá? Então, além da opção de fazer atualizações incrementais nas suas bases, no Tableau 2020.3, já na penúltima versão desse ano, a gente já pôde agrupar etapas no Tableau Server, no Tableau Prep, fazer grupos, então das nossas tratativas do nosso dado, no nosso ETL, agora a gente pode agrupá-los, tá? Vou passar rapidinho aqui pelo Prep, porque eu acho que o mais interessante é a gente trabalhar juntos. Então, a gente também pode realizar a operação de gravação de bancos de dados externos no Tableau Prep, e essa foi uma das partes mais legais que eu achei, que a gente pode escrever o nosso ETL dentro de um banco de dados. Eu acho que isso é o que estava faltando para o Tableau Prep, e quando a Tableau trouxe esse recurso ao Tableau Prep na 2020.3, isso facilitou muito a vida de muitas pessoas que utilizam o Tableau Prep como sua ferramenta de ETL. Tá? E melhorias nas pesquisas do painel de dados. Esse aqui eu vou mostrar já na sequência, mas antes eu queria mostrar o operador IN para vocês, que é bem simples, tá? E a gente já vai trabalhar essas duas adições aqui da versão 2020.3, que é a melhoria na pesquisa do painel de dados e o operador IN para cálculos, que também facilita muito. Então, eu vou abrir a nossa base aqui de vendas, vou criar uma nova análise e é bem simples. Esse botãozinho aqui de filtrar por não existia. Antes, a gente tinha que procurar sempre aqui nos nossos dados os campos que a gente queria. Se a gente sabe que a gente vai precisar de um campo calculado, é só a gente agora selecionar, fazer um filtro por cálculo e a gente vai ter o campo calculado. Tá certo? A gente já pode filtrar somente dimensão ou somente medidas, ou filtrar por comentário, a gente pode escrever o comentário aqui que a gente quer ver. Tá certo? Isso aqui facilitou muito, e agora eu vou mostrar rapidamente o IN, criando aqui um cálculo, tá? Para a gente fazer um condicional. Por exemplo, if subcategoria. Vamos ver as subcategorias que a gente tem aqui. In, a gente pode escrever arte, deixa eu escrever igualzinho, e mesas, then, subcategoria end. Tá certo? Então, agora a gente pode usar o in como um seletor
para que a gente faça os nossos condicionais. A gente pode usar um case when também, tá? O when vai funcionar como o operador lógico aqui da nossa expressão, tá bom? Então, a gente pode colocar aqui as subcategorias selecionadas e trazer aqui somente arte e mesas, e a gente pode fazer a nossa soma de vendas aqui, tá bom? Existe o nulo, porque eu deixei como nulo, mas a gente pode mudar isso aqui de nulo para outros. Então, a gente vai editar, em vez de terminar aqui, a gente pode colocar um else e tratar ele como outros. Beleza? Então, a gente tem artes, mesas e outros aqui, graças ao nosso in, que foi adicionado na versão 2020.3, junto com esse filtro de campos que a gente pode fazer. Para finalizar, hoje saiu a versão 2020.4 do Tableau e a gente conseguiu fazer um exercício bem rápido, tá? Uma coisa bem simples, para a gente conseguir ver o que foi adicionado, que são o suporte a múltiplas camadas de marcas para mapas, tá certo? Então, vamos abrir aqui o Tableau 2020.4 e agora a gente pode selecionar o nosso estado aqui no mapa. Eu vou pintar o meu estado, tá? Vou pintar ele de acordo com as minhas vendas, tá certo? E agora, se a gente quisesse adicionar também a cidade ou alguma outra coisa no nosso mapa, a gente teria que fazer o eixo duplo, que nem eu fiz lá no começo, vocês lembram? Quando a gente fez o mapa do buffer. Desse caso aqui, agora, a partir da 2020.4, a gente tem a opção de trabalhar com camadas de mapas. Então, a gente vai pegar o nosso campo geográfico aqui, espacial, e o Tableau já vai nos oferecer aqui a opção de adicionar uma camada de marcas. Quando a gente adicionar, ele só reconheceu as cidades dos Estados Unidos, é só a gente colocar o estado aqui no detalhe e pronto. Agora a gente pode ver ou não ver as outras camadas que a gente adicionou no nosso mapa. Eu vou também colocar aqui as vendas como o tamanho, tá certo? E o lucro na cor dessas bolinhas. Vou mudar a cor aqui de azul para uma outra. Pode ser de vermelho para verde. E vou aumentar o tamanho. Pronto. Agora a gente pode trabalhar com camadas dentro do nosso mapa. Isso é muito legal, vai facilitar, vai possibilitar muitas coisas para a gente desenvolver aqui com funções espaciais, com mapas, etc. Tá certo? Então vamos para os nossos finalíssimos, que são as opções que é a opção de adicionar comentários em blocos em cálculos. Eu acho que não tem muito que eu mostrar, é basicamente a gente poder colocar uma barra, asterisco, escrever nosso comentário em várias linhas, diferente de antes, que a gente só tinha a barra, barra. Vamos ver se tem algum cálculo aqui já executado. Tem aqui margem de lucro. Então, vamos editar a nossa margem de lucro. Antes, os comentários eram assim. Agora, eles podem ser assim. Tá certo? Então agora a gente pode trabalhar com comentários em várias linhas. Antes a gente poderia trabalhar com comentários somente na linha que a gente escrevesse barra barra. Então se a gente tivesse um cálculo grande, com vários condicionais, com várias fórmulas, e a gente quisesse comentar uma parte para que a gente pudesse testar uma adição que a gente fez nesse cálculo, a gente tinha que comentar assim, linha a linha, e clicando barra barra, barra barra, barra barra. Agora a gente pode colocar barra, asterisco e um asterisco barra quando a gente terminar o trecho que a gente quer comentar. Tá certo? E para finalizar, uma coisa que a gente nem sabia que precisava, mas agora que a gente tem, a gente viu que é muito importante, é muito legal. O Tableau Prep está disponível no navegador. Então, da mesma forma que a gente tem uma versão do Tableau Desktop dentro do Tableau Server, agora teremos uma versão do Tableau Prep no nosso Tableau Server. E essas foram as grandes atualizações do ano, as grandes features lançadas, tudo aquilo que a gente acha que facilita no nosso dia a dia, que ajuda, que traz uma coisa legal, que melhora a usabilidade da ferramenta. Então, tudo isso é a nossa pequena retrospectiva do que teve de 2021 até da versão 2020.1 até a versão 2020.4 do Tableau. E a gente espera ter muitas novas features legais que a gente possa usar no nosso dia a dia a partir de 2020.1. Um
obrigado do João, um obrigado da Ksoft, uma boas festas para vocês, para todos que estão acompanhando. Eu sei que esse ano não é um ano de comemorar muito, mas sim um ano de agradecer. Então vamos agradecer e a gente agradece de coração a presença de vocês, a companhia nesses webinars que a gente teve durante esse ano. Tá certo? Gabi, você tem algum complemento a fazer? Não, é realmente só agradecer a disponibilidade de todos vocês, dizer que estamos aqui à disposição, caso vocês tenham qualquer dúvida, queiram interagir aqui com a gente. E mais uma vez, obrigada. Oi, Juliana. Eu tenho acesso aqui ao seu e-mail. Eu vou mandar um e-mail para você com um cronograma, mas a gente tem aqui na Microsoft hoje capacitação, workshop fundamental e avançado de Tableau. E a gente também trabalha com as outras soluções. Temos ali na parte de inteligência artificial o curso de ciência de dados na prática, também já com turma para 2021, mas eu consigo compartilhar isso com vocês através do e-mail. E caso vocês queiram acessar, a gente também tem o nosso site. Tá bem, eu mando para você. Boas festas, igualmente. Boas festas, pessoal. Feliz Natal para vocês. Feliz virada de ano para todo mundo e que 2021 a gente venha aí com saúde para conseguir